Hoje, o ministro Henrique Meirelles anunciou nomes importantes da equipe econômica, dando início, portanto, às mudanças que pretende introduzir no cenário econômico do país. Nós que adotamos já aqui uma postura de independência em relação ao governo interino, queremos enaltecer o propósito e, sobretudo, destacar o critério adotado para a composição da equipe econômica e manifestar, evidentemente, o voto de confiança, desejando, obviamente, que os objetivos propugnados sejam alcançados pela nova equipe econômica. O destaque é para o critério adotado, o critério da competência, da qualificação técnica. É assim que compõem equipes na administração pública. Assim é que deveríamos compor todo o Ministério. Destaco a iniciativa do ministro Henrique Meirelles exatamente por priorizar esse critério que é essencial na busca da eficiência. Nós sabemos do monumental desafio que está reservado a esta equipe econômica, especialmente os gargalos essenciais, a meu ver. O primeiro deles é esta dívida pública gigantesca, que comprime a administração pública e certamente inibe o processo de crescimento econômico do país. É uma dívida que impõe ao governo brasileiro gastar a metade do que arrecada com o pagamento de juros e serviços. É exatamente essa dívida que chega hoje a 4 trilhões, a dívida bruta brasileira passa de 4 trilhões de reais. É esta dívida monumental que impõe também a prática de elevadas taxas de juros para a sua rolagem. Um governo que gasta 50% do que arrecada no pagamento de juros e serviços da dívida não tem outras alternativas de solução a não ser, preliminarmente, equacionar este impasse, superar este impasse proposto pela elevada dívida do país. E é possível? Creio que sim. O voto de confiança a essa equipe faz com que admitamos a hipótese da possibilidade de alternativa diferente para a administração dessa dívida. É uma alternativa de administração mais competente, porque nós temos exemplos em outras nações também endividadas. A Alemanha, por exemplo, que tem elevado endividamento, gasta proporcionalmente menos da metade do que gasta o Brasil para a rolagem da sua dívida pública. O que ouvimos nos últimos tempos em matéria de dívida pública brasileira da parte do governo foi muito pouco. Essa questão passou ao largo das preocupações essenciais do governo que foi apeado do poder recentemente. Nós imaginamos que passa a ser agora a prioridade do atual governo e da equipe econômica hoje anunciada pelo ministro Henrique Meirelles. Ao lado desta brutal dívida pública que consumirá, segundo o orçamento da União, neste ano, para o pagamento de juros e serviços, cerca de 1,328 bilhões de reais, enquanto temos provisionados 46 bilhões para investimentos no país, ao lado desta monumental dívida pública, que é um gargalo quase que intransponível, nós temos o gasto público, que cresceu exageradamente nos últimos anos. O gasto público atinge um patamar também insuportável.
exatamente como consequência de um modelo promíscuo que instalou um balcão de negócios, aparelhou o Estado e loteou os cargos públicos, ampliando de forma excessiva a estrutura da administração pública, constituindo estruturas paralelas e ociosas, superposição de ações com gastos desnecessários, transformando o governo num governo perdulário. Portanto, esta é uma questão essencial. Adotar mecanismos eficientes de controle dos gastos públicos. O governo que foi desalojado do poder nos últimos dias não adotou mecanismos eficazes de controle dos gastos públicos e possibilitou o crescimento exagerado desses gastos. Imagino que Henrique Meirelles vai determinar a sua equipe solução urgente para a questão do gasto público. E, obviamente, nós sabemos que a presença destes novos integrantes da equipe econômica sinaliza para a redução das altas taxas de juros, o que significa também esperança de estímulo ao crescimento econômico. Enfim, voto de confiança a essa equipe que hoje é anunciada. Mas há um outro grande problema que enfrentará esta equipe econômica: o endividamento das famílias brasileiras. E como a família brasileira se endividou nos últimos anos, embalada pelo crédito fácil, oferecido generosamente por medidas governamentais que estimularam gastos. O exponencial aumento do endividamento das famílias brasileiras registra um itinerário de desolação, dramas pessoais, alguns até em contornos trágicos. No rastro da deterioração da economia, do comprometimento da renda das famílias, do desemprego avassalador, não restou opção às famílias os atrasos com os compromissos mensais das prestações. Esses atrasos ganharam proporções gigantescas, criando uma rotina de aflições no seio da família brasileira. Senhor presidente, eu vou tentar falar um pouco mais alto do que falam os meus colegas na rodinha que se organizou. Porque temos hoje uma posse no plenário de alguns colegas, por isso que estamos nesse ambiente. Exatamente, estão agitados aí com a posse, eu compreendo, mas eu acho que esse é um momento de muita reflexão, de muita preocupação em relação aos destinos do país, e o mínimo que se exige numa hora como essa é o respeito às preocupações daqueles que alimentam as esperanças de mudança nesse país. O endividamento das pessoas e, consequentemente, das famílias no Brasil abarca um portfólio bastante variável de credores. São exemplos: o programa Minha Casa Melhor, o programa Minha Casa Minha Vida, o programa FIES, carros adquiridos a prestações, créditos consignados e uso dos cartões de crédito. Esse endividamento leva famílias ao desespero. Um relato dramático foi feito por um prefeito do interior do Paraná. Ele disse que procurou estudar as razões do desespero de algumas famílias e verificou que nos postos de saúde do seu município a procura por antidepressivos cresceu exageradamente e que passou a verificar que, inclusive, alguns chefes de família passaram a abandonar as suas famílias. E mais do que isso, mulheres passaram a abandonar as famílias. Diante do desespero, da angústia,
de não poder saldar com compromissos financeiros inadiáveis, prestações que foram se acumulando, o desespero diante da iminente perda da casa própria, por exemplo, levando famílias ao desespero. O ano de 2016 começou com um aumento das famílias endividadas e inadimplentes no país. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o percentual de famílias com dívidas cresceu de 61,1% em dezembro de 2015 para 61,6% em janeiro deste ano. Em janeiro de 2005, o percentual era 57,5%. A maior parte das dívidas das famílias brasileiras, 78,6%, é com cartões de crédito. Em seguida, aparecem dívidas com carnês, 16,8%, financiamento de carro, 12,5%, crédito pessoal, 9,8% e financiamento de casa, 8,1%. Um outro dado preocupante nesse cenário de renda em queda, juros elevados e crédito mais caro e restrito, a parcela média da renda das famílias comprometida com dívidas atingiu em janeiro deste ano o maior nível para o mês desde 2010. A parcela aumentou de 29,5% em janeiro para 31,7% no mesmo período em 2016. Segundo a pesquisa, 26,3% das famílias afirmaram ter mais da metade da renda mensal comprometida com dívidas, o segundo maior percentual da série, iniciada em 2010, perdendo apenas para dezembro de 2015, 31,9%. A piora nos indicadores da inadimplência merece a atenção das autoridades econômicas. E nós estamos fazendo esse pronunciamento exatamente no dia em que conhecemos as autoridades econômicas, as novas autoridades econômicas. Esse é mais um grande desafio. Não é possível assistir o endividamento das famílias com placidez. O atraso nas contas de energia elétrica é outra faceta cruel dessa situação. Aliás, senhor presidente, senhores senadores, há empresas, microempresas, fechando porque não conseguem pagar a conta de luz ao final do mês. O percentual de famílias que declararam não ter condições de pagar suas dívidas é crescente. Vale lembrar que no cartão de crédito, os juros foram de 419,6% ao ano em fevereiro. No cheque especial, a taxa de 255,94%, que é a maior desde 1999. Eu estou concluindo, presidente. As projeções sobre a economia brasileira, como todos já sabem, estavam e continuam desfavoráveis. Não é porque substituiu um presidente, a presidenta deixou o poder. A presidenta, como gostam os petistas de chamar, eu prefiro chamá-la de presidente, agora ex-presidente, deixou o poder, assumiu o presidente Michel Temer, mas não é por isso que os sintomas sejam favoráveis, são desfavoráveis. Economistas do mercado financeiro aumentaram ainda mais a estimativa de retração da economia neste ano, queda de 3,88%, segundo o boletim Focus do Banco Central, divulgado na segunda-feira. A projeção anterior era uma contração de 3,86%. Em relação a 2017, a expectativa de crescimento se manteve em 0,50%. A previsão do mercado para o Índice Nacional de Preço ao Consumidor deste ano ainda permanece acima do teto de 6,5% do sistema de metas e bem distante do objetivo central de 4,5% para 2016, 7% ao ano. Portanto, senhor presidente, eu concluo
dizendo que este é um grande desafio para a nova equipe econômica. O cenário é esse, desolador. Há aqueles que moram em condomínios e não conseguem sequer pagar o condomínio ao final do mês. Há aqueles que adquiriram um carro para o seu trabalho e não conseguem mais pagar a prestação. A casa própria, toda a linha de crédito que estimulou gastos, impulsionou a dívida das famílias brasileiras. E há agora que se encontrar uma solução. Não podemos ficar olhando de forma omissa para o drama vivido por milhões de brasileiros. É hora dessa equipe econômica que hoje é anunciada idealizar alternativas criativas que possam minimizar o drama vivido por essa gente. Muito obrigado, senhor presidente.